Pensamento Computacional, jornada 1 do ano de 2025. Essa é a reunião número 9. Isso é sinal que só falta mais uma depois dessa, né? Então, queridos, vamos ver hoje aquela reunião que nós não tivemos durante o Carnaval, né? Nós tivemos o recesso do Carnaval e deixamos de ter uma reunião lá da quarta-feira de cinzas. Essa reunião é que nós vamos ter justamente hoje. E ela vai tratar sobre avaliação e também, mais particularmente, a avaliação na Alura, né? A avaliação que a gente utiliza lá na Alura. Mas é claro que não deixa de ter também uma grande sequência de assuntos referentes à avaliação de uma forma geral. Vocês vão ver que a nossa dinâmica, o nosso trabalho, a nossa reunião, nossos assuntos, né, de hoje, eles vão comportar justamente a avaliação como um todo também, tá? Então, essa é a reunião 9, a jornada 1 de 2025, que vale da semana de 14 a 16 de abril, tá? Então, vamos em frente, gente. Quero agradecer aos colegas que já mantêm a sua câmera aberta, né? Muito obrigado, queridos, aí pela contribuição. Mantenham sempre as câmeras abertas para a gente poder ter essa confirmação junto ao BI, junto aí à coordenação de formadores em ação, como está lá previsto no nosso manual do cursista, né? Então, como já disse, nosso cronograma também está registrando isso. É a nossa reunião número 9, que trata sobre avaliação. Ah, tudo bem, Vivi. A minha também não andou muito boa também esses dias, não. Mas vamos em frente, né? Coisas da tecnologia. Avaliação e rubrica é a reunião número 9. Então, um acolhimento de 10 minutos, fundamentando a prática 30. Em ação, rubricas 30 minutos. Queremos te ouvir 5. E para concluir, mais 5 minutos. Vamos aí ao nosso acolhimento muito simpático aí, esse filminho dos dragões aí, né? Os dragõezinhos na escolinha para aprender a ser dragão. Olha que coisa bacana, né? Vamos dar uma olhada, então, nesse vídeo aí, pessoal. Depois a gente conversa um pouquinho. Demorou, mas ganhou a medalhinha dele, né? Poxa, todo mundo no primeiro ano, um ganhou, no segundo outro, no terceiro outro, e ele lá, né, louco atrás da medalha. Finalmente ele conseguiu uma realização que ninguém tinha conseguido antes, que era levar uma princesa sequestrada, né? Enfim, o que um bom dragão não faz, a não ser sequestrar uma princesa, né? Gente, o que a professora avaliou ou avalia nos estudantes ali naquele filme? O que vocês acham? O que ela avaliou? A obtenção do resultado, né? Obtenção do resultado, né? Só o que era importante para ela era o resultado da final ali, né? Exato. Ela não avaliou assim o processo, não viu, assim não acompanhou. Avaliação somativa, né, Gilberto? Só nota, só notaço, só valia o notaço. O resto, o gentio estava lascado. O problema é que nem todo mundo obtém o mesmo resultado, né? Verdade, João. A gente não consegue que todos tenham o mesmo sucesso igual ao mesmo tempo, né? Embora a conformação da arrumação da sala de aula, ela pretensamente nos leva a isso, né? É uma carteira atrás da outra. Eu acho que o pessoal pensava na época que fez esse formato de sala de aula que todos os alunos iam aprender em série, né? Um atrás do outro, né? Ia ser tipo assim uma produção industrial do conhecimento, né? Todo mundo ia aprender ao mesmo tempo, e a gente já viu historicamente que a coisa não é bem assim, né? É verdade. Uma única forma de avaliação é sempre justa para todos? O que vocês acham? Uma única forma de avaliação é o justo? Eu acho que não, porque nem todo mundo consegue se dar bem com essa mesma forma de avaliação, né? As pessoas têm formas diferentes de expressar suas habilidades, né? Uhum. Gilberto está completando aquilo que eu falei aqui, dizendo que as carteiras são da Revolução Industrial e do período napoleônico.
produção e disciplina militar. Verdade, Gilberto, exatamente. E bem falado, João, né? A gente precisa ter uma quantidade de modelos e de número de avaliações que possa comportar todo o processo educacional, né? O processo educacional como ele se dá, que é todo dia, né? Todo dia, todas as aulas e tudo, né? O ideal seria a gente sempre ter um acompanhamento avaliativo após todas as aulas, que a gente sabe que é impossível. Mas, de qualquer forma, pelo menos durante um período de processo educacional, né, de período pedagógico, ali, de ensino e de salas de aula, a gente é capaz, né, de ter um momento de avaliação, mas que use, né, sempre modelos diferentes, né? E por que é importante usar modelos diferentes de avaliação nos nossos alunos, gente? Eu acho que usando modelos diferentes, você consegue captar as habilidades de estudantes que conseguem demonstrar diferentes habilidades, né? Tem, que tem, Verdade. nem todo mundo consegue se expressar bem em determinadas formas, né? Então, Uhum. tem gente que, às vezes, numa forma numa atividade, uma forma de atividade vai bem, mas dependendo de como aquela atividade é avaliada, exigida, ele não vai bem naquela atividade, né? Então, ele está mais Verdade, preparado para outro tipo, né? verdade, verdade. A avaliação, ela tinha um caráter no meu tempo, né? Uma coisa assim, meio que marcial, uma coisa fechada em si mesma, e era um momento X da escola, do tempo da escola, toda a escola parava, porque ia ter um período de provas, e a gente ficava fechado naquilo, como se fosse ali a coisa realmente tirou nota ruim, era o fim do mundo, né, cara? Então a gente tinha que estudar muito para uma prova, e depois tinha uma segunda prova, e quem não ia bem nas duas ainda tinha uma recuperação dada pelos professores do meu período, do meu tempo, com muito favor, assim, fazendo um favor enorme, porque, na verdade, eles achavam que quem não aprendesse para tirar boas notas nas duas provas que eles davam, e realmente não tinha nenhuma capacidade para isso, né? Diga, Gilberto. Agora eu liguei meu fone aqui, bom você. Só que eu tô pensando agora uma coisa aqui, né? Que eu falei da bancada ali, a gente acaba caindo nesse negócio de novo, porque, por exemplo, ah, vamos ver a história, né? Com 40 salas, tem que reproduzir conteúdo, avaliar rápido, porque não tem como fazer uma. Até você mudar a dinâmica ali, por já é 20 minutos, isso com uma classe com uma certa disciplina, né? Você pegar aí um 8 da tarde ali, os caras estão fervendo. Num laboratório, no nosso caso aqui, quando o laboratório está disponível e tem uma máquina para cada um, você não consegue fazer um planejamento, né, no dia a dia aí fora do componente, por exemplo, na história, lá na geografia. Você acaba caindo de novo porque você tem que avaliar o cara rápido e isso, né? Porque tem que dar nota para 40. Isso é uma verdade que até o momento ninguém tinha tocado ainda nesse assunto. Para nós fazermos uma avaliação de qualidade, como de resto em todo o processo educacional que a gente faz, plano de aula de qualidade, aplicar uma aula de qualidade, é importante nós não perdermos de vista as condições que nós temos para isso. E isso é fato. Se você não tem condição de fazer uma avaliação que seja específica e própria para aquela turma e para aquela quantidade de alunos, tendo em mãos os recursos que a gente tem, de fato, a avaliação não vai ser eficiente. Você tem muita razão nisso, Gilberto. Não adianta a gente querer fazer milagre e correr atrás o tempo todo. A gente sabe como é o trabalho de corrigir vários e vários trabalhos, várias e várias redações, provas, seja um instrumento qual for, né? Um projeto na Alura, né, que os seus alunos vão fazer lá sequencialmente para você abrir e ver se todos os códigos estão lá. É necessário, de fato, um tempo e um recurso específico e apropriado para que o professor tenha essa condição.
Quando a gente pega uma turma agitada, uma turma com muitos alunos, assim, de maneira em que precisam de mais atenção, de mais cuidado, mais carinho, é verdade que é bem mais complicado para a gente fazer um processo de avaliação efetivo, né? Eu ia contar aqui a história das provas que o meu professor de matemática aplicava na gente, que era aquela prova oral, ele pegava, abria o livro de chamada e ia com lápis na lista de nomes, e onde o lápis dele parava, ele chamava o aluno para ir ao quadro resolver o problema que ele tinha passado para casa. Então, quem não fazia trabalho de casa já se lascava, perdia nota no bimestre. Nossa, era horrível, horrível. E com esse mesmo professor, eu fiz uma prova que o resultado da questão era 7. E eu, naquele dia, eu sempre fiz o meu 7 com aquele tracinho no meio do 7, né? E naquele dia eu resolvi não fazer. Então, meu 7 ficou parecendo com 1, e ele me deu errado na prova. E foi um salseiro na escola, chamaram meu pai, porque eu discuti com ele na sala. Nossa, foi uma coisa horrível. E o resultado só poderia ter dado 7, mas aí no final ele ainda alegou que eu não tinha feito uma boa caligrafia e tal. Nossa, foi por um caminho assim terrível, enfim, fiquei com menos 1 ponto na prova e tudo bem, deixei passar, mas de fato era um momento assim muito crucial na vida das pessoas e que deve, com certeza, ter prejudicado vários colegas no sentido de que muitas vezes eles não estavam bem para fazer uma avaliação, não tinham as condições totais para fazer avaliação, não tinham sido bem avaliados de forma mais, vamos dizer assim, mais justa, né? E deixaram anos letivos para trás. Isso acontecia muito no nosso tempo, não sei, no tempo de vocês, que vocês são bem jovens, mas no meu tempo aconteceu isso aí de monte na escola, era uma coisa assim bem, vamos dizer, marcante na vida da pessoa. E como marcante é a formação educacional, a avaliação precisa ter essa atenção constante nossa e de todas as pessoas que pensam pedagogicamente, que pensam na educação de forma efetiva, de forma eficiente, para que essa avaliação realmente seja transformadora e formadora do cidadão, né? É por isso que temos hoje essa nossa reunião aqui, para refletirmos um pouco sobre essa avaliação. Tá? Poderia, professor Jonas, por gentileza, ler os objetivos dessa reunião de hoje para nós, por favor? Então, vamos lá. Compreender a função da avaliação no ensino, utilizando-a para tomar decisões pedagógicas e replanejar práticas. Aplicar rúbricas em projetos de programação, avaliando critérios, níveis de desempenho e oferecendo feedback. Explorar diferentes estratégias de avaliação, contemplando perfis diversos e habilidades como criatividade e colaboração. Obrigado, professor. Então é isso, gente. Vamos em frente na nossa reunião de hoje, que ela está bem interessante, viu? Nossa experiência, estratégias de avaliação. Vocês utilizam diferentes tipos de avaliação? Como vocês adaptam as avaliações para diferentes níveis de habilidade e conhecimento dos estudantes? Como vocês avaliam colaboração, criatividade e resolução de problemas em atividades voltadas ao desenvolvimento de projetos? E, finalmente, quais ferramentas digitais vocês usam para diversificar e facilitar a avaliação? Vou convidar aqui o professor Lucas. Professor Lucas, boa noite, professor, tudo bem? O professor Lucas está me ouvindo, professor? Oi, agora sim, professor, estava com o microfone desligado. Ô, querido, seja bem-vindo. Professor Lucas, por gentileza, o senhor pode escolher uma dessas questões e responder para nós? As suas palavras, o que você pensa? Pode ser a 1, a 2, a 3 ou a 4, você decide. Eu sou um professor de filosofia, né? Então e trabalho há muito tempo com curso pré-vestibular, sabe? Então a minha formação ela é bastante classista, assim, né? Classicista, assim. E quando eu entrei há 4 para 5 anos atrás com o componente de pensamento computacional, eu entendi o quanto de possibilidades a gente teria de avaliar de forma diferente o aluno. Então, por exemplo,
só a gente precisa conhecer um pouco esse aluno, né? Então, utilizar diferentes formas de avaliação, eu acho que com aquilo que o aluno nos entrega, aquilo que ele nos pergunta, eu acho que é mais fácil, sabe? Eu acho que em pensamento computacional fazer esse tipo de avaliação, ela não é das coisas mais difíceis assim. Então, por exemplo, eu tô no 8º ano com uma turma de programação e robótica e tem um menino que ele tem graus assim de dificuldade bastante acentuados. Então ele tem uma professora que acompanha ele e ele no Scratch assim, né, vai muito bem, né? Um aluno do 8º ano, ele vai muito bem, sabe? Ele tem esse pensamento lógico bastante aguçado assim. E de forma impressionante ele sabe muito de geografia, sabe? Então Que se você legal. perguntar qualquer capital para ele, ele sabe. De qualquer país ele vai saber. Então, ele tem dificuldade de falar, ele tem dificuldade de se expressar, ele tem dificuldade de te olhar, mas ele, assim, faz muito, assim, pela condição dele. Então, eu acho que quando ele me entrega alguma coisa, uma programação básica, ela é mais fácil para mim avaliar isso, não como um padrão 10, né? Mas como o padrão daquele aluno que ele pode me entregar. Então, eu acho que é, como é uma construção aqui em pensamento computacional, eu acho que é mais fácil a gente avaliar, até porque se a gente não quer aplicar necessariamente uma prova em pensamento computacional, eu acho que tem muita coisa para avaliar, né? Tem muito componente, tem muito material para avaliar, mas tem várias formas, né? A produção, a realização do curso, a prova, o exercício, o melhoramento daquela programação. Então, eu acho que existem várias formas que a gente consegue avaliar bem os alunos. Muito obrigado, professor. E, de fato, nos últimos tempos, né, a gente tem visto que essa é a forma mais eficiente. No entanto, a gente não pode perder de vista aí aquilo que o professor Gilberto falou inicialmente, mas, de fato, professor, a gente precisa lançar mão de várias outras formas ou outros tipos de avaliação que não sejam usadas concomitantemente, mas que sejam utilizadas de forma variável, né, de um bimestre ou trimestre para outro, né, de forma que os alunos possam ter, então, essa variação de modelos de avaliação e ter até a oportunidade de se expressarem melhor num modelo específico, diferente daquele que eles vinham vendo, né, como é o caso da prova, do trabalho, enfim. Obrigado, professor, pela sua reflexão, é muito importante. Muito obrigado. Vamos em frente. Aqui, uma das 1.598.745 definições do que é avaliar, né? Então, o que é avaliação? Vou mandar uma delas para vocês. Avaliação é o processo de coletar, sintetizar e interpretar informações que ajudam na tomada de decisões, e a avaliação é uma parte contínua da rotina de sala de aula. Essa é uma definição dos professores Russell, Michael Kay, Ayrazian e W. Peter, de 2004. Mas, como eu disse, a avaliação, por ser agora tratada como um conceito dinâmico dentro da educação, tem diversas definições que a gente pode lançar mão, né? E eu acho até que as definições elas vão rodando, vão surgindo de acordo com as nossas experiências com a avaliação, né? Eu acho que é muito mais até por isso. E por que é importante avaliar, gente? Nós avaliamos porque devemos acompanhar o desenvolvimento de cada estudante. Também devemos coletar informações para tomar decisões pedagógicas e estabelecer diálogos com os estudantes. Vejo a avaliação no meu tempo, como eu tinha contado para vocês, era excludente, causava até problemas, né? Hoje em dia, ela é para criar laços e desenvolver diálogos, né? Que coisa interessante. E, por fim, também refletir sobre a prática docente e replanejá-la, né? De acordo com o caminho que nós estamos tomando. Muitas vezes é melhor até mudar um pouco a direção, a coisa não está indo muito bem, a gente vai por outro caminho. E as avaliações no Start Alura, gente, como é que elas estão? Então, nós temos as avaliações lá por projetos, né? Que 9 entre 10 professores da Lula reclamam bastante, porque é só o aluno colocar qualquer link lá que se dá a atividade como pronta, né? Então, muitas vezes os colegas têm falado bastante nesse sentido, acho que a Lura já está se mexendo nessa situação,
A gente tem também os exercícios de múltipla escolha, né, em cada unidade, né? E também temos as rubricas que orientam a avaliação dentro da Alura. E é uma dessas rubricas que a gente vai estudar no nosso roteiro de hoje, pessoal, na nossa reunião de hoje. Quando você termina a avaliação por unidade, que é uma novidade na Alura, o aluno vê esse bilhetinho aí na frente dele, né? Parabéns, você concluiu a sua avaliação. E aí, até quando conclui, ele ganha aí os confetes, os papéis coloridos, para dizer que ele concluiu, então, a avaliação dele com sucesso. A visão do aluno, a visão do estudante também é interessante, ele tem uma visão ali bem específica dentro da Alura, das avaliações que ele faz. Toda vez que ele marca uma pergunta de múltipla escolha, a Alura, ela destaca ali se a questão dele foi a correta ou se ele não marcou corretamente aquela questão. Algumas novidades, né, da Alura são essas aqui, ó. São 10 questões de múltipla escolha nas unidades. No ensino fundamental, as questões de múltipla escolha têm 4 alternativas, no ensino médio vai ter 5. O aluno só vai poder enviar isso uma vez, né? Só vai permitir apenas um envio, e o professor, ele vai ter a liberdade de ativar ou desativar as avaliações a hora que ele bem entender, a hora que ele quiser. Fundamentando a prática. Objetivo das avaliações por unidades, tá? Isso ainda com relação ao Start Alura, pessoal. Os objetivos são medir a proficiência em habilidades na BNCC relacionadas à computação, avaliar conteúdos-chave, como lógica computacional, sintaxe e resolução de problemas, alinhando-os a padrões avaliativos reconhecidos. Permitir que professores adaptem estratégias de ensino com base em evidências reais de desempenho. E, por fim, validar o aprendizado ao longo das aulas, conectando conhecimentos práticos e teóricos. Por que utilizar rubricas para avaliar projetos? Gente, por que isso é legal? Por que a Alura ela tem como padrão as rubricas de avaliação? Eu queria saber, antes de continuar aqui na nossa reunião, fora aqui o nosso grupo de estudos, que nós utilizamos as rubricas para avaliar os trabalhos de vocês, tanto no portfólio quanto no relato de implementação, como vocês viram lá, vocês utilizam nas aulas de vocês, durante aí o período letivo, nas escolas de vocês, com as turmas de vocês e os componentes curriculares de vocês, vocês utilizam algum tipo de rubrica? Alguém utiliza? Não tem utilizado? Prefere fazer assim a prova de forma, o questionário lá, o que seja, né? O recurso avaliativo que você utilize, sem precisar fazer essa padronização. Cri, 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 cri. Eu acho que ainda não é muito assim um costume nosso, né? Elaborar uma rubrica de avaliação para continuar, porque isso já vem, até tenho vontade, eu também, Gilberto. Mas é aquele negócio que você falou no início da reunião, é muito, muito tocante, muito importante. Isso tem vários benefícios, a rubrica de avaliação. E como a Alura utiliza, né, os nossos formadores também utilizam, né, isso tem uma forma específica e um objetivo específico. Pois não, professor Lucas, diga. Ó, eu não faço uma rubrica tão bem feita assim, né, como é feito no curso, mas eu acabo deixando claro, assim, para os estudantes, né, o que eu avalio. Então, por exemplo, lá na minha implementação e também na condução da matéria de pensamento computacional do primeiro ano, eu falei, olha, a programação está aqui, essa é a base, então expliquei os comandos, é claro, mas deixei claro para eles que essa programação base ela valeria 5 pontos de um total de 10. E aí eu coloquei mais 5 itens que eu exigiria deles. Então, orelha, um acessório, um nariz que não fosse um triângulo. Então eu pedi 5 outras coisas para eles e deixei claro, olha, se você cumprir isso daqui, né, você vai ter 1 ponto acrescido àqueles mais 5 pontos se você tiver aquela base feita. Então, eu não escrevi, mas lá no Class, onde eles me entregam, eu deixo claro que
esses são os critérios avaliativos. Não é uma Ok. rubrica tão bem feita, mas ela é um critério avaliativo. Ok, professor. Não deixa de ser uma rubrica, não deixa de ser um critério, e a rubrica é justamente isso, é um conjunto de critérios estabelecidos em cima dos objetivos que a gente quer que o aluno alcance. Então, dessa forma, a gente vai evoluindo e elaborando o nosso trabalho avaliativo de acordo com o sucesso ou não sucesso da inclusão dessas rubricas, desses critérios, né? Pois não, professor João? Professor, em língua portuguesa, a gente trabalha mais com a questão dos descritores, né? Então, a gente avalia de acordo com os descritores de cada nível, né? Então, em cada nível série, a gente tem determinados descritores, né, que são cobrados, tanto na questão da compreensão textual, né, a identificação, né, a do tema do texto, então você tem determinadas, como se fossem algumas rubricas, né, mas você tem alguns objetivos que você coloca para os alunos para que sejam atingidos, né, aqueles objetivos, né, tanto na questão da compreensão textual, quanto na questão da proficiência no desenvolvimento linguístico gramatical, né? Certo. Então, a gente está mais acostumado com esse tipo de avaliação né, e exigência da proficiência dos alunos. E esses descritores, professor, estão estabelecidos na Base Nacional Comum Curricular, são utilizados no SAEP e são muito importantes também, professor João. O senhor tem razão. São, de fato, têm sido estudados, têm sido estabelecidos aí nos novos fundamentos da educação nacional e são, de fato, são orientadores na avaliação e na observação da aprendizagem dos alunos. É muito bom também. Veja que nós estamos tratando de rubrica, mas o professor trouxe à luz aí uma coisa bem importante, que são os descritores, né? Você tem esse grupo, né, que são a base para a construção dos itens, inclusive das provas que são elaboradas, né? Elas orientam, os descritores orientam a formação dessa prova, a elaboração de uma prova, né? E eles estão sempre ligados às habilidades que nós queremos que os alunos desenvolvam. Isso é muito importante, professor. Eu estava dando uma olhadinha aqui nos descritores antes da reunião, porque, de fato, ela fala muito das rubricas, porque, afinal de contas, é o que a Alura utiliza, mas nós, no nosso dia a dia, precisamos utilizar, especialmente na tua disciplina, língua portuguesa, né, prof? Exatamente. Então, preciso utilizar realmente os descritores. Obrigado aí pela tua contribuição, professor. Então, vamos dar uma olhada aqui. Por que a gente utiliza, então, por que a gente utiliza as rubricas para avaliar os projetos? A gente utiliza rubricas porque elas reduzem a subjetividade da avaliação. A rubrica torna o processo avaliativo mais transparente. Olha aí, professor Lucas. Fomenta a autonomia dos estudantes em seu percurso de aprendizagem, né? E, por fim, ela facilita a avaliação por competências e habilidades. Isso é um outro termo que vem sendo discutido há muito tempo na educação brasileira, que é essa coisa de habilidades e competências, né? Desde o período dos parâmetros curriculares nacionais, né? Antes da elaboração da Base Nacional Comum Curricular, que se fala em habilidades e competências. Uma crítica desenvolvida com relação a isso, por ser um pensamento neoliberal, muito mais voltado para a educação técnica e profissional do que para uma educação emancipadora e reflexiva, né, para que o aluno, de fato, se torne um cidadão reflexivo, crítico e pronto a participar positivamente da sociedade. A gente vê que habilidades e competências foram dois conceitos encampados pela Base Nacional Comum Curricular atual, né, e vem sendo desenvolvidos aí nas diversas estruturas educacionais dos estados, né? Tem a sua variação, tem a sua independência, então tem desenvolvido aí essa questão das habilidades e competências. Mas desde que eu estudo pós-graduação,
e início de mestrado, que o pessoal lá do setor de educação, de práticas pedagógicas da Universidade Federal fala muito, e uns falam muito bem, outros falam muito mal, outros querem isso aí limado da educação, mas que se fala desde os anos 90, gente, que se faz uma discussão sobre habilidades e competências, né? Aqui a gente tem, então, finalmente, a rubrica de avaliação da Alura, pessoal. Ela está mostrando aqui para vocês, o nosso roteiro vai mostrar para vocês uma rubrica de avaliação da Alura, mas vejam, essa rubrica ela pode servir de base para qualquer tipo de rubrica que a gente queira elaborar, tá? Ela tem uma conformação que é específica para os cursos da Alura, mas ela pode ser utilizada em várias ocasiões, de acordo com o nosso planejamento. Primeiro elemento da rubrica é o cabeçalho. Ele contém o nome da unidade, o nome do projeto e campos que podem ser preenchidos pelo professor. A gente tem as habilidades, que refere-se às habilidades da Base Nacional Comum Curricular para a unidade em questão, né? Quais habilidades que estão sendo desenvolvidas. Nós temos ali os critérios, toda rubrica tem que ter um critério, né? Um critério estabelecido, como o professor Lucas tinha falado também anteriormente, né? São os aspectos específicos que estão sendo avaliados no projeto, baseados nas habilidades. Os níveis de desempenho com relação à rubrica da Alura são os seguintes: pré-iniciante, que não compreende e não aplica o conceito; iniciante, que compreende o conceito, mas não consegue aplicá-lo; intermediário, que compreende o conceito, mas o aplica com erros; e proficiente, que compreende o conceito e consegue aplicá-lo bem e ir até além. Tá? Então, esses são os critérios avaliativos da rubrica. E aqui, a descrição de cada nível, né? Pré-iniciante, iniciante, intermediário e proficiente, né? Você tem as características de cada um desses níveis para saber onde o teu aluno está situado após aquela avaliação que você vai fazer com ele. Por fim, nós temos o desempenho, que oferece para o aluno uma nota ou conceito para cada um dos critérios. O resultado pode ser a soma ou a média da somatória obtida. Gente, o significado, o signo, né? Signo, a palavra signo, vem justamente de um significado, e significa alguma coisa para a gente. Então, essa nota é uma referência, um parâmetro, um signo que o aluno vai ter para saber onde ele, de fato, se situa naquela produção de conhecimento. Isso é fundamental, tem que ter, porque toda vez que o aluno for produzir alguma coisa que a gente pede, ele precisa saber até onde ele chegou. E isso ele leva para a sua vida profissional, para a sua vida adulta. É isso que o torna uma pessoa capaz de viver numa sociedade na qual a produção de mais-valia, de salário, ela está atrelada à sua produção laboral. Então, ele tem que saber que, a partir do momento que ele consegue ter mais condições de produzir, ele vai ter melhores notas, melhores signos, né, para ele ir bem, né? E aqui, por fim, as anotações, tá? Que é o campo destinado às observações e feedback sobre o projeto avaliado. Então, ali na Alura, na rubrica, você ainda tem um espaço para avaliar, para fazer as suas anotações, seus lembretes, funcionou bem, ou então não foi legal, preciso reformular isso e aquilo, aquele critério, aquele outro, enfim. Né? Fundamentando a prática, queridos, avaliação, dicas para a sala de aula. Conhecer a rubrica e compreender os seus critérios avaliativos. Deixar claro para os estudantes os critérios de avaliação. Observar e valorizar todo o processo de construção do projeto. Eu adoro esse, eu gosto muito mais do processo do que o final, né, o resultado. Fornecer devolutivas aos estudantes e, por fim, revisar os instrumentos de avaliação sempre que necessário. Eles são flexíveis, né? Como a gente já viu até agora, principalmente numa sociedade tão diversa como a nossa, não existe sociedade no mundo como a brasileira. A gente tem uma diversidade de todos os sentidos, né? De etnias,
de orientação sexual, de origens econômicas, sociais diversas. Pessoas de vários países vêm para o nosso país para viverem aqui, porque aqui é um país, nós temos um país acolhedor. A nossa sociedade, ela é de fato acolhedora. Mesmo tendo aí vários eventos aí de anomalias sociais, como a gente acompanha, né, de fato a nossa sociedade, ela é realmente acolhedora. Para vocês terem uma ideia, nas semanas anteriores, eu tenho produzido, né, um trabalho com os meus alunos aqui de educação de jovens e adultos, porque eu também sou cursista de formadores, né, e eu faço EJA, formação geral, que eu sou professor de EJA desde que eu entrei no Estado e trabalho aqui no CBJ. Agora, nesse momento, estou aqui no meu CBJ. E eu fiz um trabalho com essa turma de segundo ano do ensino médio EJA, que foi justamente para tratar sobre consciência corporal. E por que falar de consciência corporal na educação física para a EJA? É porque o corpo deles é explorado pelo mundo do trabalho. Cada um de nós tem o seu corpo explorado pelo mundo do trabalho. Né? A gente tem que cumprir carga horária, a gente sai da nossa casa, vamos para o nosso trabalho, voltamos, passamos um bom tempo lá, né? Voltamos e fazemos todo o processo laboral que é esperado de nossa parte, para que nós possamos ter o nosso salário no final do mês. Assim acontece com os alunos de EJA. E eu fui fazer uma dinâmica com eles, baseada em aprendizagem por pares, então eles em grupo, dei algumas perguntas para que eles pudessem refletir e, quem sabe, fazer um pequeno texto sobre isso em grupos de 4 pessoas. Vocês não sabem qual foi a minha surpresa, depois que eu dei todos os incentivos, estímulos para eles, os vídeos, as falas, aulas de alongamento, né, de postura, de equilíbrio corporal, enfim, que a gente faz em educação física para eles. Eles gostaram tanto que acabou se tornando uma campanha, né? Eles fizeram alguns cartazes, elaboraram alguns cartazes que vão ser colados na escola, incentivando os demais colegas das outras turmas a pensarem um pouco sobre sua condição corporal, a consciência corporal que esses alunos têm. Saíram coisas assim, tipo, você já se olhou no espelho hoje? Como é que está o teu corpo? Qual é o corpo ideal? Aí embaixo é a resposta. O corpo ideal é o meu. Sem esse, eu estaria morto. Tipo isso, sabe? Saíram coisas assim muito interessantes. Então, essa conscientização é o que eu esperava do trabalho sobre consciência corporal e saiu melhor do que eu esperava. Um instrumento avaliativo se tornou num outro, muito mais interessante, mais bacana, né? Em ação agora, queridos. Então, vamos nos dividir agora em grupos e vamos fazer uma análise, né? Vamos fazer um em ação agora em grupos aqui nas salas temáticas. Vamos estudar a rubrica do projeto Mona Lisa que vai ser realizado nessa jornada. Para isso, seremos divididos em 4 subgrupos. Gente, o projeto Mona Lisa a gente já fez, a gente já elaborou, né? Isso aqui é porque esse roteiro era daquela reunião, daquela reunião do Carnaval que não houve, por isso que está assim. Então, a gente já tem a experiência realizada. Cada grupo ficará responsável por analisar um critério da rubrica. Eu já vou abrir a rubrica para vocês verem. Durante a análise, reflitam sobre o que o critério representa. Definam a pontuação que vocês atribuiriam àquele critério, justificando sua escolha. Além da avaliação por rubrica, que outra estratégia avaliativa você usaria? Escolham um membro do grupo para ser o redator, responsável por trazer os registros dessa discussão no material de apoio. E definam um relator para compartilhar no grande grupo sobre a análise realizada. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Nós vamos dividir, vou dividir vocês em grupo. Vou passar a rubrica, vou passar o material de apoio. Então, eu vou dizer, olha, esse aqui é o grupo 1, aquele é o grupo 2. O grupo 1 vai avaliar o critério 1, né? Vai fazer suas análises, que está ali na questão 2, sobre o critério 1. O grupo 2 vai fazer a mesma coisa sobre o critério 2, e assim por diante, tá? E depois vão apresentar as suas conclusões
depois no retorno, no grande grupo. Beleza? Mas eu vou passando aí pelas salas e vou falando para vocês. Deixa eu mostrar aqui bem rápido o material. A rubrica é essa aqui, tá? Que tem aí as habilidades, os critérios. Então, são esses 4 critérios aqui, um desses que vocês vão analisar, tá? E depois vocês vão escrever tudo nesse material aqui, ó, tá? Que no primeiro slide vem de novo esse mesmo questionamento que eu passei para vocês, e depois cada um dos slides seguintes fala sobre um dos critérios, tá? Então, cada grupo vai falar sobre um critério, beleza? Então, deixa eu abrir aqui as nossas salas temáticas. Deixa eu abrir aqui, elaborar aqui para a gente começar o trabalho. Então, deixa eu dividir vocês aqui direitinho. Vamos fazer um grupo bem legal aqui de trabalho. Beleza. Deixa eu fechar aqui os outros, já que não tem, né? Opa, joia. Bacana. Então, deixa eu abrir aqui as salas, dar um bom tempo para vocês trabalharem, é claro, né? Vocês pensarem, refletirem sobre esse tema. Ok. Vou abrir e depois quem recebeu o convite, vai para a sala ao lado. Quem não recebeu o convite, fica aqui na sala principal. Até já, pessoal. Então, gente, deixa eu passar para o pessoal que vai ficar aqui na sala principal. Eu vou passar o link da rubrica. Estou passando aí no nosso chat o link da rubrica, esse primeiro link que foi aí agora, tá? E o segundo link é o link do material que vocês vão preencher, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Material de apoio. Opa. Espera aí que eu vou pegar aqui o link do material de apoio e colocar aqui para vocês. Esse material de apoio, pessoal, quando vocês clicarem nesse link, ele vai pedir para você fazer uma cópia. Por quê? Porque esse documento fica só para vocês. Então, aqui na sala principal, vocês vão falar sobre o critério número 1, tá? O critério 1, só ele. Então, vocês vão pegar o slide do critério 1 e trabalhar nele, tá bom? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão trabalhar com esse critério aqui, ó. Aplicação de conceitos de programação, tá? É com ele que vocês vão refletir, vão fazer aí as considerações e até, assim, sugerir um outro tipo de avaliação, tá bom? Bom trabalho aí, pessoal. Daqui a pouco a gente volta aí para ver como é que vocês estão indo. Deixa eu ir lá na outra sala agora. Um de vocês dois pode fazer a apresentação do slide, que eu estou no celular.
Eu estou aqui, mas não estou, viu? Podem ficar à vontade. Que pontuação que você atribuiria para essa rubrica, prof? Que a gente tem que colocar lá. Os meus também deram trabalho. Mas sabe o que eu estou achando legal agora na Lura que tem o desafio? Que são coisas além do que foi passado, né? Alguns casos, né? Alguns não. Do que foi passado no curso, assim. E aí eu tô avaliando isso também, assim, o desafio, e não só eles reproduzirem lá, né? Tipo, o que o prof passa na aula, né? E aí eu tô cobrando o desafio. Falei para eles que a nota deles vai ser do desafio. Então, eu tinha que colocar o cabelo, tinha explicado lá outras, não para fazer exatamente o cabelo, né? Mas para fazer as formas geométricas e tal.
Então, eu comecei a colocar para ele, falar para eles que eu vou cobrar o desafio, que não adianta eles ficarem reproduzindo só aquilo lá que eu não vou nem olhar. E daí, nossa, mas tinha uns loucos se matando lá para conseguir fazer, e aí se empenharam mais, assim, porque senão eles ficam só reproduzindo, e aí quando você passa aquela avaliação do Alura, é um desastre. Eu fiz essa semana com eles, nossa, tipo, eu fiquei muito, muito, muito decepcionada, assim, mas muito decepcionada, assim, frustrada, porque eles foram muito mal, assim. Fizeram, a maior parte fez de qualquer jeito, e alguns, falta o fundamento, é isso. Nossa. Bem isso mesmo, eles nem assistem aqueles vídeos do Marcelo, eles passam tudo aquilo lá, vão chutando as questões. O problema é uma coisa que a gente já reclamou para a Alura, nos outros formadores que eu fiz, para eles tirarem a opção de responder até acertar. Tipo, respondeu uma vez, errou, e vai para frente. Não ficar, até pode mostrar qual é a certa, mas não deixar aberta para eles ficarem fazendo, né? Eles vão repetindo até acertar. É verdade. Isso eles não mudaram nada ainda, eu acho que eles deveriam mudar. Eu até deixo eles assistirem. O que eu faço é ficar andando que nem uma barata dentro da sala, andando para lá e para cá, ver se eles estão fazendo, assistindo, porque se olha lá, tá no velocidade 3. Nossa, daí eu vou lá e mando, falei, pode começar a diminuir a velocidade, vai começar lá no começo de novo. E daí assista direito agora. Assim, porque senão, ai, gente, meu Deus do céu, eu tô há 4 anos já nessa luta de pensamento computacional e olha, eu falo para vocês que essa parte dos vídeos, puxa vida. Eu tô um trimestre, já tô me vendo louca, imagino vocês, então. Nossa. Mas eu acho que eu percebi, assim, ó, por mais que eles façam desse jeito, eu percebi uma melhora que essa turma tá comigo, a do primeiro ano, tá comigo desde o 8º. E aí, assim, até para alguns alunos eu acho que está sendo bem bom, assim, eu acho que eles realmente aprenderam alguma coisa. Agora, tem outros que realmente ficam lá e você pergunta o mínimo, assim, e eles não têm noção nenhuma, assim, porque eles acham que não reprova, que não sei o quê, né? E não tem o mínimo de interesse, assim, né? Fazem porque são obrigados, né, a fazer, não tem opção de não, né? Agora que eu tenho uma galera reprovada do primeiro ano que está com tudo pronto. Mas então, não sabe mas eu não... Pois é. Eu tenho... Mona Lisa. Mas era o mesmo projeto do ano passado, a Mona Lisa, no primeiro ano? Eu não tinha no primeiro ano passado. Só não tinha o desafio, eu acho. Agora eu tô me ouvindo. Agora carregou o fone. Desculpa. Não era o projeto diferente. Tá diferente? Uhum. Mona Lisa é a primeira vez. O passado era o Ping Pong lá. E qual que era o outro? Puta, esqueci. Então, agora eu vou pro colégio. Porque eu sei que do 8º também não é o mesmo, que eu tenho uns repetentes no 8º ano. Não é novo. E que estão fazendo PC e acharam que iam chegar lá todo sabichão, com o trabalho pronto, caíram do cavalo. Daí agora eles vão ter que fazer a cobrança minha, diferente da professora do ano passado, agora eles não sabem nem por onde começar, estão totalmente perdidos daí. Então, por isso que eu perguntei se era o mesmo já no passado. Porque... Eu vou falar bem rápido aqui para não... É bem prático, eu já arranjei até confusão uma época aqui com o tutor aqui da nossa área aqui. Eu faço assim, ó. Beleza? 15 minutos, enquanto eu faço chama assim, assado. Aí, bato o olho para ver quantos por cento tá. Falo pros caras, ó, hoje você vai achar 30%. Chegou em 40, perde nota. Beleza, chegou em 30, abre logo 5, por exemplo. E aí, eu encho o saco desse colégio que eu trabalho para colocar o projetor, né? Então, o que faz? Eu mando todo mundo fechar o Alura e tanto faz o PC ou o VS Code, né? Depois.
E aí eu fui junto com eles, ao vivo. Então, assim, às vezes o cara... eu já terminei, que nem eu conto aqui, na sala, inclusive eu sou professor da minha filha. Chegou lá no Alura, lá, o cara com assim, lá. Eu falei, cara, como é que você tem o selinho se eu não tenho o projeto lindo? Falei, abre o link, deixa eu ver. O cara caiu do cavalo. Teve que fazer de novo. O Serão, tem aula agora à noite, né? Inclusive, eu assumi uma turma que estava atrasada, tal, enfim. Cheguei lá, a guria bem assim pra mim. Ah, professor, eu vim de outro colégio aqui, vou fazer, pronto. Eu só enrolei ela, né? Eu fui cozinhar ela. Para entregar no GitHub lá, eu tava de trabalho aí. A hora que ela abriu, o HTML branco, assim, sabe? Tudo zoado. Eu falei, ó, como é que se entrega? Nem o CSS sabe fazer. Imagina o JavaScript. Dos caras que são espertão e copiam lá do Alura, que negócio de copiar o código, né? Aí falou, tá, diga uma coisa. O que essa constante aqui tá fazendo na função? Nossa, os caras viram girar. O que é isso? Eu falei, então você não sabe. Então fica na tua, senão você perde a nota. Porque eu faço junto com eles ao vivo. Eu explico o que é são, tal, não sei o que, né? Mostro ali. E aí, nossa, eu resolvi. E eu vou falar pra vocês. Não dou prova, nada. É só o Alura e o projeto. Daí, é só nessa rubrica, né? Mas os caras mais ou menos sabem fazer. Que um dia eu quase surtei fazendo uma física lá, 1.000 e poucas folhas que não vale nada. Isso falou, prof, né? Ficar doido lá. Falei, cara, vamos me livrar disso aí. Alura e projeto, tchau. Eu também, eu não faço prova, não faço nada. Eu fiz essa avaliação do Alura agora, porque foi colocado para gente lá, e até achei uma boa, como não vai ter prova Paraná agora no primeiro trimestre, vai sair como nota da prova Paraná. E aí, mas se não é projeto, claro, a gente tem outras coisas na escola também, assim, que pontuam, né? Mas a nota ali da disciplina em si são os projetos, e aí eu olho os exercícios que eles fizeram, eu entro no Power BI, ou mesmo no Alura e olho lá os exercícios. Eu coloco, tipo, de tanto até tanto tipo, sei lá, eu atribuo, sei lá, vai ser 2 pontos. Então, de tanto até tanto é meio, de tanto até tantos feitos 1, né? Faço desse jeito, assim, para também, porque tem aluno que ainda assim não consegue fazer todos. Porque tem os que são muito rápidos, fazem de qualquer jeito, e tem os que são muito lerdos, né? Muito lentos e não conseguem fazer quase nada também, né? Então, eu dou nota por esses exercícios do Alura também, assim. Isso que eu dou, é dessa maneira que eu avalio. Assim. Eu sei. Eu já abri aqui, ó, mudando de assunto, né, desculpa. Eu acabei abrindo o slide aqui. O nosso é 1, né? Então, o que vocês acham de colocar aquilo ali mesmo? Eu escrevi. Tipo assim, ó, aplicada deveria ser pela sintaxe, pela organização do código, né, pela clareza, porque se o cara embolar o código em cima e misturar draw com setup lá, botar no em cima, botar qualquer jeito, né? A gente sabe que o código não vai rodar. Tá. Eu vou só vou dar uma mudadinha no texto, porque eu escrevi meio, mas com um desafio aqui. Espera aí. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu só trocar o compartilhamento aqui, ó. Deixa eu mostrar o que eu estou fazendo aqui. Espera aí que eu vou apertar o mudo aqui. Espera aí. Meu menino tem um shake só um pouquinho. Ó, o que vocês acham, mais ou menos?
Daí eu vou colocar o que negócio, peraí. Deixa eu só eu traduzir aqui. Opa. Ó, não tem nada a ver com programação, mas eu também sou professor no colégio particular, na socioemocional, né? E aí eu sou professor de história e de socioemocional, né? E aí eu tava conversando com as crianças sobre isso hoje à tarde, né? Porque reclamam que eles são obrigados a fazer. Vocês estão me ouvindo, né? Vocês estão falando sozinho aqui. Não, tô ouvindo sim, Ainda professor. sim, Daí. Não, às vezes. Daí. Bom, enfim, eles estão me reclamando que. Eu perguntei, tá, por que é legal e fica chato? Porque é obrigado, não sei o quê, porque a gente só fica sentado aqui. Eu falei, então fica independente. Deve se calma na sala, né? Daí, melhorou? Não, então senta. Daí eu expliquei pra eles no fim. Eu nunca dou a posta de primeiro. Eu faço eles cozinhar o galo, né? Daí eu falei, ó, o que acontece, a minha geração, nós tínhamos o fundamento. Então a gente estudava, a gente lia, porque era obrigado, e a gente forçava e então a gente já meio que ia para a sala de aula, sabendo o que estava acontecendo, mesmo com dificuldade. Eu falei assim, ó, na faculdade, né, que você não vai para aprender o fundamento. Você já sabe, você vai para provar o negócio. Por isso que ela é legal. Aqui no colégio, no fundamental, que o nome é fundamental. Você estuda um fundamento. E aí, a aula só pode ficar legal se você souber o assunto. Senão nós estamos revisando toda hora. É igual na programação, aqui pode ver, ó. Quando tem um aluno novo, ou uma mudança de sala, uma mudança de curso, o cara fala, na outra escola, ou a professora só mandava o aluno, a gente não fazia nada, copiava o código e pronto. Você que ensinar. Então pode ver, ó. A aula você tem que voltar no conteúdo primeiro lá. O que é função? O que é variável? Pô, o cara já pôs no Scratch. Tem que explicar por cada conceito variável, de let, de constante, onde que vai o setup, onde que vai o background, o tamanho do background lá no cartesiano, sendo que o cara já aprendeu isso no matemática. Mas pode, a gente fica, né? E aí, quando a gente bala, pode ver que aí vai. Eu tenho umas turmas ali, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês. A turma do meu, a ex-turma filho, né, eu fiquei com eles os turmas do médio, né? Ideal para meu filho aos 3 anos. Era uma maravilha, porque eles eram meus alunos desde o começo. O grosso turma ficou, e era uma turma de exame. Então, e eles pegaram o gosto. Nós, terceirão, não sei se vocês fizeram formado passada, né? Pessoal, o Frederico vai lembrar também com o JavaScript lá. Então, como era a Olimpíada, até vi no computador aqui, tinha uma atividade de São Olímpica lá. Teria que. É, Eu vou ter, se quiser, depois eu compartilho. Eu tenho guardado. Nossa, foi muito legal. Na época da Olimpíada, legal. eles podiam ver um esporte, e aí eles programavam o JavaScript de acordo com o esporte. Então, cada grupo saía um site diferente, de acordo com a modalidade que eles queriam programar. Mas para chegar nesse nível, foram 3 anos aqui, ó. Pau. Não é fácil. E ao vivo. E grudando no cara, senão. E agora eu falei ali que eu vou lá pro colégio, né? Eu peguei uma piazada que é. Além de ser bagunceiro, eles se acham os espertão. Eu derrubei o fundamento. Eles começaram a demonstrar o alura e um HTML mais porco, não sei o que. Eu falei, peraí. Me diga uma coisa. Você sabe pegar a fonte do Google? Sabe a diferença do CSS? Foi pegando, sabe? Tá, mas por que você usou esse hook, ó, na variável ali em cima? De onde você tirou esse código de cor aqui, ó? O que esse flex aqui do box, né? Eu só fui andando. Os caras foram quebrando. Terceiro, eu botei em ordem na sala.
Até com o Jean, Frederico. Você conheceu o Jean, que agora foi para a sede, né? Do Alura lá, da área norte aqui, né? Então, até com o O Jean. que tem na área norte, Gilberto? Na área norte, o doutor era o Jean, né? O Jean François Flack. Ele foi para a sede agora, né? Ah, foi para a sede. Foi. Até com ele me encrespei uma vez. Uma vez ele chegou no colégio lá, não sei o que, do BI e tal. Eu falei, cara, daí eu fiquei 2 semanas assim, entrando na aula e não tinha aula. Uhum. Daí, não sei, me invocou. Eu falei, Jean, eu falei pro diretor, eu falei, o negócio é o seguinte, quando você volta aqui na escola, se os caras não estiverem provando, aí nós conversamos. Aí um dia ele voltou lá, né? Voltou. Chegou lá, os caras tudo quietinho aqui, ó. Eu falei, viu? Confia em mim. Não vem não, não vem, não é que aquela do que você gosta do sinal lá? Não vem de garfo que a gente tem sopa. Boa. Meninas, acho que é isso isso aí, aí. né? Acho que é isso que eu fiz aqui. Ó, a turma está voltando aí. Podem lá. deixar o de vocês aberto. Tá. Já vamos começar com o grupo de vocês, então. Beleza. É isso aqui, né? Então, já tá todo mundo aí de volta. Podem começar aí o pessoal do grupo 1, né, que ficou com o critério 1, aplicação de conceitos e programação. Eu só vou pedir a gentileza de que abram, então, a apresentação de slides para a gente ver direitinho o que vocês escreveram lá, pessoal. Tá. Eu não consigo enxergar o que está compartilhado aqui, né? É lá em cima, lá no formulário do Google, o arquivo do Google, lá em cima está escrito assim, apresentação de slides. Tá, perdão, deixa eu em tela. Tá, perdão. Obrigado. Beleza. Ó, joia. Tá, obrigado. Então, o nosso grupo ficou responsável por definir o primeiro critério, né, de aplicação, que é basicamente o conceito em si. A beneficência da habilidade era explorar e construir a solução de problemas refinando código. E aí, no grupo aqui, que conversamos bastante, inclusive, sobre isso, a gente viu que a métrica importante deveria ser a sintaxe em si, a organização e a clareza do código, né? E deveria ser avaliado de 2 maneiras. Primeiro, pela entrega do código. Então, se ele está, vamos dizer assim, com o pé em cabeça, né? Com a variável em cima, com as funções ali no meio e com a chamada da função embaixo. E coisa que eu comentei com as meninas também, pela programação de aula. Você vendo o aluno na massa ali, né? Então, como eu coloquei ali, ó. Então, quando você passa e olha, o aluno está na mesma linha que você, não está na frente ou atrás, você consegue compreender em tempo real ali, digitando o código, você está entendendo, ou se ele só migué em você, ele pegou no aluno. E aí, entre nós, meu assim, a gente só não mensurou a nota, né? Mas a maior nota, nesse caso, teria que ser maior, que é o fundamento. Então, se o aluno, lá no comecinho, a variável, como é que funciona a função, como é que chama, contato lá do triângulo em si, o resto ele vai fluir melhor, né? Certo. E, professor Gilberto, o grupo pensou numa pontuação possível para qual pontuação que vocês estabeleceriam, né? Uma pontuação mesmo, assim que vocês estabeleceriam um signo para o aluno se guiar nesse critério? Fazendo uma média aqui, ó, como tem 3 trabalhos, né? Então, é o monolito, o quente frio e o último, que é o da corrida, né? A gente pega, assim, o colégio somativo lá, que é o caso do, né? Que vale 50. Pegando 30 pontos para cada projeto. Então, fazendo uma porcentagem ali, em torno de 3%. Então, daria quase 1 ponto alguma coisa. 1 ponto e um pouquinho, né? Daria 33, se você pegar os projetos, então... Certo. Quase 33. 33,33333. Dá o pila. Mas é uma constante aí, ó, viu? Falei um ponto. Tá certo, professor Gilberto. Muito obrigado pela apresentação do grupo aí. Valeu. Vamos, então, para o grupo 2 aí, o pessoal que pegou o critério 2, então. Quem que vai apresentar para a gente lá?
Ok. Professor João, professor Lucas, lá. Aí, com vocês. Quem que vai falar para a gente aí? Eu posso. Ok, Professor professor. João, a À qualquer vontade. momento que quiser, fique à vontade. A gente ficou com o critério 2, que é a manipulação e mapeamento de coordenadas. Então, a gente olhando lá na rubrica que vem do Alura, ele deixa muito claro essa questão do uso dos comandos, né? De você entender os comandos, e eu acho que é um critério bastante objetivo. Na nossa discussão, né, aí no grupo, durante esses 20 minutos, a gente entendeu que, além de olhar esse critério do resultado, a gente precisaria olhar também o crescimento do aluno em relação a ele conseguir se ambientar com isso. Então, por exemplo, quando a gente pega o primeiro ano, é diferente quando ele vinha lá do Scratch, do oitavo, nono ano, dependendo do colégio, desde o sexto ano, onde ele chegava no nono ano, ele já estava ambientado ali com o Scratch e a vida seguia. Agora não, ele começa com P5JS, depois a gente vai para o VS Code, então é muito mais rápido e talvez apareçam as dificuldades formativas desse aluno. Então, entender esse crescimento do aluno, ambientação com cada um dos projetos, também aonde ele vai programar, ele encontrar isso, eu acho que é um resultado que isso é uma coisa que a gente deveria avaliar e acrescer a nota dele. Então, por isso que no número 2, a gente falou que outra estratégia avaliativa que, além de usar, por exemplo, essas rubricas que estão lá, que a gente poderia olhar o resultado, de fato, do uso, da ambientação do aluno com o comando, a gente também poderia ver essa ambientação do aluno com a plataforma, com ele entender o que ele está fazendo, por mais que ele não saiba te responder necessariamente quais seriam as diferentes funções que ele poderia usar um map, por exemplo. Mas ele está ambientado, se você jogar ele na frente do computador, pelo menos uma base ali ele vai ter. Então, esse crescimento do aluno, que é muito, acho que do olho do professor, de entender que aquele aluno ele tinha uma dificuldade e que ele melhorou, ele podia ser acrescido a uma nota. Que eu acho que é muito do que nós fazemos, né? Porque a gente tem um aluno que tem a dificuldade e a gente acresce muitas vezes porque ele se desenvolveu. Certo. Só para complementar um pouquinho ali, o que o Lucas falou ali, assim, principalmente quando a gente trabalha por projetos, né, a gente pensou que é interessante a gente fazer essa avaliação formativa, porque ela dá a oportunidade da gente acompanhar esse processo, avaliando ali como que o aluno, por mais dificuldade que ele tenha, o interesse que ele teve ali, né, o envolvimento dele no desenvolvimento do processo, interagiu ali se ele estiver fazendo em grupo, né, como ele interagiu com o grupo ali, com os demais colegas ali. Certo. É interessante acompanhar esse processo ali, por mais dificuldade que ele tenha, esse crescimento que ele teve ali na ambientação, como o professor Lucas disse, né, o professor Jonas, então, esse processo de ambientação, esse crescimento que ele vai tendo ao longo do processo, achamos bastante interessante a gente observar e avaliar essas questões. Perfeito, professor João, muito obrigado às contribuições do grupo. Vocês estabeleceriam alguma pontuação aí para esse critério? Quantos pontos que vocês dariam para o aluno que obtivesse aí, por exemplo, a pontuação máxima nesse critério? Professor, eu normalmente uso 2 pontos, sabe? O aluno, ele conseguiu se desenvolver, embora ele seja lá um aluno nota 6 em resultado, eu entendo que esse aluno ele pode crescer um pouco mais, então normalmente eu tenho uma medida aí de uns 2 pontos. Certo, então, ok. Muito obrigado aí às contribuições, a contribuição dos 2 grupos, muito boas, né? Vamos voltar, então, aqui ao nosso roteiro, né? Bacana a gente pensar um pouco sobre avaliação, né? E partir para a prática aí, dar uma olhada numa rubrica, né? Quem sabe, num futuro próximo, quando a gente tiver, assim, essa condição, a gente possa utilizar, então, uma rubrica, fazer uma rubrica de avaliação, né? E ter ser um pouco mais com condições até
estruturais, de horário, né? Que a gente possa descer realmente aos detalhes da avaliação, como ela deve ser pensada e repensada, né? Fizemos ali o nosso compartilhamento, e agora quero deixar para vocês, queridos, alguns materiais interessantes, sugestões de pesos, orientação da CED, tá? Com relação aos trabalhos de pensamento computacional, programação e trilhas. Exercícios, o valor seria de 2,0, avaliação das unidades 3 e projetos 5. Isso não vem do nada, isso tem um documento orientativo, que eu vou colocar aqui agora, o link, para vocês poderem utilizar sempre que quiserem. Ah, professor, esqueci, perdi o link na sua reunião. Puxa vida, aquele link eu queria ter pegado, não peguei. Onde é que eu consigo? Você consegue nos slides dessa reunião. Eles estão lá no convite da reunião, que eu sempre coloco lá na nossa página do Classroom. Esses mesmos slides que eu estou utilizando na reunião de hoje, você tem todos esses links que estão aparecendo na tela de vocês agora. Depois vocês têm o link da live, tá? Que é essa aqui, é uma live da Secretaria de Educação, que é avaliação e inteligência artificial na plataforma Start by Alura. Então, foi desenvolvida aqui uma... Você está aí nos ouvindo para poder... Uma live aí, tá o falar para a gente como está a pessoal lá movimentação do chat. do EduTech. Muitas pessoas aqui saudando aqui, dizendo boa tarde. Fazendo vários professores e embaixadores. Muito interessante, vou deixar o link aqui para vocês também. Ela tem 1 hora de duração e fala bastante sobre essas questões dos critérios de avaliação e da inteligência artificial da Alura. Tá aí, ó, essa live bem interessante. Esse terceiro link aqui, esse tutorial, tentei acessar, pessoal, não consegui. Pedi o endereço daqui, pedi o endereço de lá, nenhum deles era válido, nem um @escola, não consegui acessar. Mas esse FAQ aqui é bem legal, sabe? É bem interessante. Vou fazer um pequeno passeio nele com vocês. Já coloquei o link aí, tá aí o link, né, desse FAQ. Vou colocar também já, desde já, o link da avaliação da nossa reunião. Por favor, já vão preenchendo, né? Que já estamos chegando já no final da nossa reunião. Está aqui o link. Por favor, preencham aí também, tá? E o FAQ, eu vou mostrar agora para vocês, é esse aqui, ó. Avaliação por unidade. Então, ali foi feito pelo pessoal do Start by Alura, é uma sequência de perguntas e respostas, tá? Bem interessantes relacionados à avaliação, e quando você clica em cada um dos itens, você tem um pequeno texto explicativo do que significa, né? Do que significa a avaliação, tá? Por exemplo, voltando lá, se você quiser ver por que a avaliação é importante, você tem também uma pequena explicação. E assim por diante, tá? É uma sequência de perguntas e respostas que você pode, então, pegar e servir como orientador aí para o seu trabalho, para a criação da avaliação que você quiser. Voltando, então, para o nosso roteiro. Não nos resta mais nada na reunião de hoje, a não ser dizer que o nosso 9º episódio da nova temporada do Grupo de Estudos foi concluído com sucesso. Já registrei vocês num print enquanto vocês estavam trabalhando, né? Ficaram bem bacanas, é só ver lá na nossa página do Classroom que vocês vão ter essa prova. Agradeço bastante a participação de todos. Já preencheram o formulário? Todos já preencheram? Beleza. Então, só nos resta também, a mim, desejar a todos e todas um excelente feriado, com bastante qualidade, com bastante descanso. O Gilberto vai trabalhar. Com bastante descanso, bastante qualidade aí com as famílias, com os pets, tá? Que Deus abençoe, que vocês tenham um bom feriado. E até a semana que vem com a nossa última reunião e as últimas apresentações aí dos trabalhos das implementações. Tá bom, pessoal? Até mais, então. Boa noite. Valeu, pessoal. Até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau. Vamos com Deus. Até a próxima.